Estamos ao vivo! Vamos falar sobre a rotina infalível para o seu bebê dormir bem. E hoje eu tô super diferente, né? De cabelo preso. Então vamos lá, enquanto o Instagram avisa as pessoas, eu vou tomar uma aguinha aqui. Tá um pouco escura a imagem porque eu tô sem a minha luz. Mas eu já comprei, segunda-feira chega. Oi, Dizzy, boa noite. A Luara tem muitas caras, né? Ontem eu tava toda fofinha, hoje eu tô rebelde. Ai, ai. Então vamos falar sobre a rotina de sono infalível. Eu vou avisar algumas mães aqui. O segundo dia da nossa jornada. Sono amável. Importante que a live depois vai ficar aqui gravado o conteúdo. Então quem não viu ao vivo vai ver também depois. Então vamos lá. E nessa jornada, se você ainda não entrou, você que talvez esteja vendo a live gravada, é só você escrever jornada aqui. E aí você vai ter acesso ao nosso grupo, que a gente vai estar postando sempre um resumo da live lá. E também conteúdos exclusivos. Eu vou enviar uns áudios lá, eu vou querer conversar com as mães, saber como que tá a rotina de sono dos bebês. Também vou dar algumas dicas. Então, se você tá vendo essa live gravada e não está no nosso grupo, entre lá. Oi, Jennifer, boa noite. Então, vamos começar sobre o nosso tema, rotina de sono infalível. Sexta-feira, todo mundo quer descansar, sexta-noite, ver uma série, né? Mas, infelizmente, a mãe que não dorme, ela não descansa bem. A mãe que não dorme, né? Ela tenta dormir, mas o bebê fica acordando toda hora. Aí, às vezes, ela fica ali com o bebê junto, participando da rotina da noite da casa, né? Às vezes assistindo uma série junto, comendo uma pizza junto. Só que aquele bebê fica muito estressado, né? Só quer ficar no colo. É um bebê que tá muito cansado por conta dessa falta de rotina de sono, que é o tema que a gente vai falar hoje. Esse tema é muito pesquisado no Google, assim, muita gente resume a educação de sono, né, à rotina de sono. Aí as mães usam muito esse termo, né, rotina de sono. Mas, na verdade, são coisas diferentes, né? A educação de sono é diferente da rotina, porque a educação de sono diz respeito ao bebê adormecer com autonomia. E já a rotina é uma coisa que acontece todos os dias com aquele bebê. Então, o seu bebê ele pode ter uma rotina de sono que não seja boa. Ou seja, ele tem rotina de sono, mas não é uma rotina boa. Porque ele, assim, a rotina de sono dele é dormir em vários horários diferentes, dormir sonecas cada dia de um jeito. Então, é assim, tem uma rotina de sono, mas não é uma rotina de sono saudável, adequada, né, para a idade do bebê fisiológica. Então vamos lá que vai ser uma live bem prática, assim, explicando certinho cada coisa, tá? Sem demora, vamos lá. Aí a gente tem o que é a rotina de sono. Então vamos lá, o que é definitivamente a rotina de sono. O que é a rotina de sono, Lara? É o meu bebê dormir, fazer ritual de sono, é rotina de sono? Rotina de sono é meu bebê ter uma rotina engessada de horário, sempre dormir no mesmo horário. Rotina de sono é o bebê dormir com autonomia? O que é rotina de sono? Muitas mães falam, eu preciso criar uma rotina de sono com meu bebê. Outras mães falam, eu não sei como criar uma rotina de sono. Outras mães falam, eu faço rotina de sono, mas cada um entende rotina de sono de uma forma. Eu vou explicar assim o que é definitivamente a rotina de sono. Rotina de sono é aqueles horários que o bebê está habituado a dormir na rotina, no dia a dia dele. Essa é a rotina de sono. Mas ela pode ser boa ou ruim. E aqui a gente vai falar sobre a rotina de sono boa. A rotina de sono que faz o bebê dormir bem. Então, uma rotina de sono infalível, né? Que vai fazer o seu bebê adormecer com facilidade. Porque muitos bebês tem essa dificuldade grande de adormecer. O bebê não consegue nem adormecer, não consegue nem desligar para dormir, de tão cansado que ele tá, de tanto que ele chora. Então, para muitas mães,
conseguir fazer o bebê dormir já é uma grande vitória. Porque muitos bebês não fazem nem soneca. Muitos bebês não fazem nem soneca, não conseguem fazer soneca. Passa o dia acordado, por exemplo, bebês de 2, 3 meses que não dormem. Nem de dia e dorme mal à noite, porque aquele cansaço acumulado faz o bebê dormir mal. Então tem até muitos cursos aí que, por exemplo, ensina você a simplesmente fazer o seu bebê adormecer, seja ele de qualquer forma. Eu lembro que uma mãe que participou da minha consultoria de sono, ela me contou que ela fez um curso que ensinava ela a deitar num colchão junto com o bebê, para o bebê dormir mamando no colchão. Então, assim, para ela, o importante naquele momento era simplesmente fazer o bebê dormir, porque o bebê dela não dormia de jeito nenhum, não conseguia relaxar ele. Então, realmente, a rotina dela estava muito ruim. Então, não necessariamente uma rotina de sono vai ser boa, principalmente quando a gente tenta fazer sozinha, sem as orientações certas, sem saber a quantidade de sonecas que o seu bebê precisa, sem saber quantas horas de sono o seu bebê precisa. No total da soneca, por exemplo, um bebê de 3 meses precisa de 3 a 4 horas de soneca por dia no mínimo. Então, se esse bebê acaba não fazendo isso, ele fica muito nervoso, chorando muito, muito estressado. E essa mãe passa o dia tentando fazer o bebê dormir, sabe? Fica bem difícil. Me conta aqui, você que tá aqui, você já fez rotina de sono? Você faz? Ó, eu vou mandar live aqui para algumas mamães que talvez elas se interessem em participar com a gente aqui. Então, gente, rotina de sono é a solução para os problemas da mãe? Não é. A solução mesmo é a autonomia de sono. Porque o seu bebê pode ter uma rotina maravilhosa e mesmo assim ele não vai dormir bem, sem ter autonomia de sono. E eu sei que tem muita mãe que não entende, né? A mãe fala assim, nossa, mas eu tenho rotina, eu faço rotina, a gente toma banho no mesmo horário, a gente sai todo dia tal horário, ele faz as sonecas certas, mas não dorme bem, acorda a noite inteira. E aí? Por que tá acontecendo de errado? Por que não tá dormindo bem, se tem rotina? Então a rotina não é a solução, porque o sono do bebê, ele é dividido por vários pilares, que eu vou explicar pra vocês. Eu faço, mas tem dia que dá certo e dia que não dá. Letícia, qual que é a idade do seu bebê? Há 3 meses. Então, nessa fase, a janela de sono, né, o tempo que ele suporta ficar acordado, normalmente é de 1h30, 2 horas. E aí, se você não consegue observar certinho essa janela de sono, aí você não acerta, às vezes, a hora de colocar ele pra dormir. Ou você coloca muito cedo ou muito tarde. E aí, acaba que sai diferente, cada dia de um jeito. Mas nessa fase, normalmente, tem algumas sonecas mais curtas, outras mais longas. O recomendado é que o bebê faça de 4 a 5 sonecas por dia. Alguns já vão fazendo a transição para 4 sonecas. Mas ele precisa de pelo menos umas 3 horas de sono, 3 a 4 horas de sono total, né? Mas aí, então, a rotina de sono não é a solução para o seu bebê dormir bem. A solução é estimular a autonomia de sono que ele já tem. Ele já nasceu com essa autonomia, mas aí ele vai perdendo conforme os novos hábitos de sono se criam, né? E aí ele vai perdendo essa autonomia e vai dormindo mal. Né? E também as sonecas vão influenciar o sono noturno também, se ele não fizer as sonecas que ele precisa fazer. Acredito que sim, que essa é a minha falha. E há 2 semanas, toda vez que eu coloco ele pra dormir, ele vai chorando, né? Então tem alguma coisa que não tá certa. Provavelmente tá precisando ajustar a janela de sono dele. E aí lá no meu material, eu tenho o guia da janela de sono, que é assim, por idade, o tempo que cada bebê suporta ficar acordado. E a maioria dos bebês costumam seguir esse guia. Mas o importante é você observar o seu bebê. Mas muitas vezes os sinais de sono eles enganam. Por isso que não é bom a gente ficar se guiando por sinal de sono. Eu sempre falo aqui que se eu fosse me guiar pelos sinais de sono do meu filho José de 9 meses, eu tava frita. Porque cada dia ele não mostra que tá com sono, ele é um bebê muito zen. Então ele tá na hora de dormir, mas ele tá sorrindo, tá feliz. Eu simplesmente pego ele da brincadeira dele e faço o ritualzinho de sono e coloco ele pra dormir com autonomia.
Eu não espero ele ficar chorando, coçando o olho, coçando a orelha. E aí muita gente orienta errado, fala assim, ai, você tem que observar sinal de sono do seu filho. A gente não tem que observar sinal do sono para ir fazer o ritual de sono com o bebê, porque senão ele já tá exausto. Sinal de sono significa que o bebê já passou da hora de dormir. E aí lembrando que tem uma latência de sono, né, uma demora até o bebê adormecer de pelo menos uns 20 minutos, 10 ou 20 minutos. Se a gente espera ele já tá exausto, aí entra o efeito vulcânico, né? Acaba perdendo o sono. Aí meu maior erro foi que devido ao choro eu comecei a amamentar na minha cama para dormir. Agora ele fica a noite toda no peito. Sim, aí tem que mudar isso. Se você puder participar da consultoria de sono, eu tô atendendo agora 6 mães, mas na próxima semana eu vou, assim, a gente faz uma reunião por chamada de vídeo, mas eu acompanho as mães pelo WhatsApp. Então eu sempre posso acompanhar mais mães pelo WhatsApp, né? A questão da agenda é que eu tenho que organizar o dia da chamada de vídeo de cada mãe. E aí, por isso eu tenho vaga, né? Para outra semana eu tenho vaga, se você puder participar da consultoria com acompanhamento ou a consulta avulsa, que aí não tem acompanhamento e ela é mais acessível. A gente ajusta esses pontos, depois você pode tirar dúvidas, né? Minha bebê tem 1 ano e 5 meses e ela dorme durante o dia de 2 em 2 horas. E faço anecas de 2 horas, é normal? Olha, não é normal não. Ela dorme bem à noite ou ela acorda a noite toda? Porque normalmente, então ela dorme 4 horas por dia, né, a sua bebê. Se ela dormir bem à noite, então tá tudo certo. Significa que ela é uma bebê que tem uma necessidade grande de sono. Ela é uma dormidora longa, né, que fala assim, na nossa genética, tem as pessoas que são perfil dormidor curto, é aquela pessoa que tem menor necessidade de sono, que acorda com as galinhas super bem para começar o dia, dorme cedo. Tem menos necessidade de sono. E tem as pessoas que são dormidores longos, que precisam de mais sono para ficar bem, para que o seu relógio interno funcione bem. Então, talvez ela seja uma dormidora longa e talvez ela tenha autonomia, ela dorme sozinha, porque isso é um padrão de bebê, de crianças, bebês que têm autonomia. Aí eles conseguem dormir melhor, dormir mais horas, né? Então, e assim, normalmente, Gi, seu nome aqui eu não tô entendendo, é Gi, né? Gi Galvani, né? Então, aí acontece que normalmente, 1 ano e 5 meses, a janela de sono é de umas 4 a 6 horas. 4 a 6 horas acordada. Não 2 em 2 horas, né? Mas pode acontecer. Aí depois você me conta a sua rotina certinha, aí eu consigo te orientar melhor. Mas se ela estiver dormindo bem à noite, com que idade você começa a rotina? Porque minha RN fica 1 hora acordada e tira grande soneca de manhã e grande soneca à tarde. Aí à noite às vezes demora a dormir e fica irritada, mas acorda só 2 vezes à noite. Eu começo a rotina desde o nascimento, Tati. Você já pode começar com ela. Eu tenho um modelinho de rotina que as mães que têm acesso, né, aos meus materiais, eu dou esse modelinho de rotina. E é exatamente isso. Bebê recém-nascido ali com pelo menos mais de 20 dias, ficam em média 1 hora acordada mesmo. Fazem normalmente 2 sonecas ou 3 mais longas, de umas 2h30 ou 2 horas. E outras mais curtinhas. Mas aí você tem que observar se ela não tá ficando muito tempo sem mamar durante o dia. Porque é muito importante que ela mame a cada 3 horas durante o dia, não fique mais que isso sem mamar. Porque senão ela vai acabar ficando com fome e compensando isso na madrugada, que ela não mamou de dia. Então eu sempre faço isso, o meu José sempre dormiu muito, eu sempre acordei ele a cada 3 horas, dava mamazinho, às vezes ele já voltava a dormir de novo. E eu seguia sequência de eventos também, que eu ensino na consultoria ou na consulta avulsa. Aí eu já faço rotina, eu já incentivo a autonomia, porque todo bebê nasce sabendo dormir sozinho. Se a gente não faz esse bebê perder a autonomia, ensinando novos hábitos, tipo dormir mamando, dormir no colo, dormir no carrinho. Se a gente permite que o bebê adormeça sozinho, que é simplesmente permitir, porque ele sabe dormir, não precisa deixar chorando. Mas é aquela questão de acertar a hora de colocar o bebê para dormir. Quando ele ainda não está, tipo assim, o cansaço dele atingiu o limite, ele precisa dormir. Ele não tá exausto, que já passou a hora de dormir, mas ele também não tá sem sono, ele tá com sono na hora certa. Por isso que faz diferença a gente saber a rotininha certa pro bebê. E ela acordar 2 vezes à noite tá ok. Se ela mamar às 11 da noite, depois, por exemplo, às 3, tá bom.
Acho que preciso organizar a rotina para dormir melhor à noite, porque ela é super tranquila e dorme bem. Mas só tenho esse problema de demorar a dormir à noite e final da tarde. Assim, durante a noite, os bebês precisam de mamar mais. É normal que, assim, entre as 7 da noite e as 9, fique um sono meio picadinho e ela queira mamar com mais frequência. É muito bom até que ela mame bastante esse horário, para que depois ela fique a barriguinha cheia e não fique mamando na madrugada. Então, é natural que E assim, ela ainda não tem a melatonina, né? O organismo dela não produz ainda melatonina, então ela recebe através do seu leite a melatonina. E ela começa essa produção de melatonina ali com 2 meses, 3. Significou que ela ainda não sabe diferenciar dia e noite. Por isso que eles têm um pouco de dificuldade para dormir no fim da noite. E aí, o que você precisa fazer? É realmente dar bastante conforto para ela, incentivando ela a adormecer sozinha. E é natural que ela tenha um sono mais picadinho nesse começo da noite. Tipo assim, ela não vai dormir talvez das 8 às 11, das 7, ela não vai conseguir estender ainda, porque ela precisa de mamar com mais frequência. E é normal. E aí depois, conforme ela cresce, você incentiva a autonomia, ela vai começando a dormir a noite toda. Sim, ela dorme bem, dorme umas 8 e acorda. Então, Gi, é questão... Ela é uma dormidora longa, não tem problema nenhum. Você só precisa, assim, gastar bastante energia com ela quando ela estiver acordada. E colocar ela pra dormir pelo menos a cada 3 horas, né? Acho que 2 em 2 horas é muito pouco. Melhor 3 horas pra dormir e tá bom. De nada, Tati. Às vezes acorda na madrugada, mama um pouco e dorme novamente. Com 1 ano e 5 meses não precisaria mais mamar na madrugada, assim, por necessidade fisiológica. Às vezes ela tá acordando mais por hábito, né? Não por fome. Aí você podia até pensar em incentivar a autonomia de sono pra ela, porque aí ela dormiria a noite toda, sem mamar na madrugada, que ela tá acordando mais por hábito. Aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, tá? Aí eu vou falar aqui como fazer então a sua rotina de sono. Questão da rotina de sono, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Tem que pensar no ritual de sono que você vai fazer com o seu bebê, na hora certa de colocar ele pra dormir. E assim, a gente não faz o bebê dormir, a gente coloca ele pra dormir. Porque a gente tem muito essa mania de achar, não, vou fazer meu bebê dormir, né? E fica balançando, dá mamar. Mas a gente tá atrapalhando o sono do bebê fazendo isso, porque ele sabe dormir sozinho. A não ser que você realmente, assim, goste muito de ter esse momento com o seu bebê. E aí você sabe que talvez vai prejudicar o sono dele, mas você não liga. Então eu gosto disso, quando a mãe tá decidida ali, ela fala, não, eu quero fazer assim, que eu gosto, que tal. Não ficar, sabe, reclamando depois, que tem muita mãe que acaba criando hábitos de sono com o bebê e depois ela mesma fica reclamando, colocando a culpa no bebê. Por exemplo, ai, meu bebê só quer dormir assim, só quer ficar no colo. Não é que ele só quer, é que ele foi acostumado assim, né? Então aí, se você quiser viver assim, uma maternidade leve, ter um tempinho pra você, e também ter um filho se desenvolvendo super bem, saudável, aí um caminho é fazer uma rotina de sono certa, né? Que é o quê? Optar por colocar o bebê pra dormir na hora certa, criar um ritualzinho de sono, né? Mas isso não é garantia que seu bebê vai dormir bem, porque como eu sempre falo, a garantia 100% é a autonomia de sono. Nem que seja a mínima autonomia, por exemplo, o bebê adormecendo no berço com a mãe do lado, ali também é um tipo de autonomia de sono que é saudável, né? A autonomia de sono não é você deixar o bebê chorando e sair do quarto. Não é isso. A autonomia de sono é o bebê que ele dorme sozinho e ele não chora pra dormir. Ele gosta de dormir sozinho, porque ele é um hábito pra ele. Aí tem gente que pensa que a autonomia de sono é sempre o bebê chorar pra dormir. Não é. Eu atendi uma mãe essa semana e o bebê dela, de 1 ano e meio também, tava sempre chorando pra dormir. E ela tava deixando chorar, assim, uns 20 minutos, às vezes 30 minutos. E aí ela tava bem incomodada, né? Porque depois ele ia dormir, ele aceitava dormir só no carrinho. E aí colocava ele no carrinho de bebê, ele já tava exausto e dormia. Mas eu não gosto de fazer bebê dormir assim chorando. Porque se o seu bebê toda vez ele vai dormir chorando, tem uma coisa errada aí. Ou a janela de sono tá errada, provavelmente tá errada. Seu bebê tá ainda com associações muito fortes que você tem que voltar e desassociar.
Seu bebê não tá gastando energia suficiente, seu bebê não tá se alimentando bem, seu bebê não tá bem em algum pilar do sono aí, ou a família. Igual eu falei ontem na live, se você não viu, depois você veja, casamento. Se tem muita briga entre o casal, isso afeta o sono do bebê por meses, por 9 meses, depois desse clima ruim na casa. Então, às vezes tá acontecendo uma coisa assim. Então, são vários fatores mesmo que afetam o sono do bebê, mas não é normal que o bebê durma sempre chorando. Não é. Quando a soneca do bebê é curta, precisamos incentivar ele a voltar a dormir ou deixar acordado. Nessa fase dos 3 meses, se for muito curta, tipo 20 minutos, que tá acontecendo por causa da associação de sono, aí você precisa incentivar a dormir mais, pelo menos que seja 40 minutos. Se 40 minutos ele ainda acordar muito estressado, você pode ver se ele aceita voltar a dormir, mas se ele não aceitar, aí você segue na sequência de eventos da rotina, né? Eu costumei sempre ela dormir comigo mesmo, no colo. Entrou na creche, agora ela não quer mais dormir no colo, quer se deitar mesmo. Ai, que bonitinha. E na creche acontece que o bebê tem que ter autonomia de sono, né? Porque não tem ninguém pra ninar ele ali, né? Ele acaba desenvolvendo essa autonomia. Porém, eu tenho que ficar com ela no quarto, pelo menos com a mão nela ou encostar nela. Se ela está quase dormindo e eu a coloco no berço, às vezes ela dorme sozinha, mas ela tem que estar bem sonolenta mesmo. Ah, entendi. Então ela não tem 100% de autonomia, né? Você fazendo um processo com ela, assim, focando num método de autonomia de sono, aí ela vai dormir. Mas ela tá dormindo bem, né? Então, assim, essa autonomia dela tá suficiente para ela. Mas se você não quiser ter problema com o sono dela conforme ela cresce, aí você aplica o método com ela. Essa questão da autonomia na creche, né? Teve um dia que o meu primeiro filho, ele tinha 5 meses, aí eu tava pensando em voltar a trabalhar, né? Eu tava naquele dilema, eu era empregada de uma grande empresa, né? Então, eu pensava muito, eu saio desse trabalho, eu fico. Eu queria muito aproveitar o tempo com meu bebê, assim, me doía o coração eu ter que ficar longe dele. E ali eu fiz a minha escolha, né? Que eu podia fazer essa escolha por mais que eu fosse abrir mão de muitas coisas, como a gente morava numa casa muito simples, a gente não tinha carro, então eu ia continuar com uma vida bem simples. Meu marido ganhava mal, mas eu falei, não, eu vou escolher sair do trabalho ali, né? Mas nesse processo, quando ele fez quase 6 meses, eu ainda não tinha decidido. E aí eu ia colocar ele na creche pública, né? Tinha saído uma vaga. E era uma creche boa, com pessoas conhecidas. Então, apareceu essa vaga, mas eu fui visitar umas particulares também. E era bem cara as creches, assim, mais de R$ 400, um negócio assim, umas bem caras, que pra minha realidade era super cara naquela época, né? Mas, gente, eu fui visitar uma que era, acho que a mais barata que tinha, 350. E aí, eu vi os bebezinhos lá, né? Cada bebezinho no seu bercinho, mas não era uma creche muito legal. Então, meio que me traumatizou aquela creche que eu fui visitar. Eu tenho a lembrança dela até hoje. Eu sinto uma dor no coração quando eu lembro dessa creche. Porque, assim, a gente sabe que tem umas creches maravilhosas. Mas tem outras que não são muito, assim, bem cuidadas. É muito bebê por um espaço pequeno. Né, as professoras ali que não são formadas, capacitadas. E ali, mas assim, não tinha nada de anormal ali naquela creche. Tava tudo bem, só era um espaço pequeno para muito bebê. E aí, eu vi os bebezinhos assim, quase pegando no sono. Eles deitadinhos assim, quase dormindo. Aí eu lembro que eu senti uma dó quando eu vi aqueles bebês sozinhos ali. E eu senti uma dó porque eu não queria viver aquilo com o meu filho, que eu queria ficar com ele o máximo que eu pudesse, sabe? E aí eu vi aqueles bebezinhos dormindo sozinhos, eu não entendia naquela época. Eu não entendia os benefícios da autonomia de sono, eu achava que eram tipo, sei lá, que era muito ruim, que era uma coisa ruim, eu não sabia que era natural. Autonomia não, a gente não ensina autonomia. Autonomia é simplesmente permitir que o bebê adormeça. E para isso não precisa ter falta de apego, falta de carinho, falta de conexão, falta de amor. É simples, você faz um ritualzinho de sono com o seu bebê, dá bastante colinho, abraço, beijo. O seu bebê precisa se sentir muito amado para ele dormir bem sem chorar. E eu já sei disso, naquela época eu não sabia. Eu sabia que o bebê só se sentia amado quando dormia mamando, dormia no colo, dormia junto na cama, né? E depois caía da cama 3 vezes, como aconteceu com meu filho.
que eu sempre falo disso porque eu não quero que mais bebês caiam da cama. Então, não façam cama compartilhada. Se ela está, tá. Sinto que às vezes deixo para ensinar a dormir sozinho depois de 6 meses, porque não consigo ordenar a rotina para cuidar dos outros 3 e ajudar a RN a dormir sozinha. Antes dos 6 meses é muito mais fácil, né? Porque depois dos 6 meses tem um pouco mais de choro, porque eles já estão com associação. Então, eu acho mais difícil depois dos 6 meses. Se você entender, Tati, que a autonomia é natural, vai bastar você acertar certinho a hora de... Assim, depois do primeiro mês, tá? Com um mês, recém-nascido ainda, nem sempre você vai acertar a hora certa. Assim, se você não tiver esse feeling, sabe? Essa noção. Eu tenho, porque eu já estudei bastante. Então, quando eu tô com recém-nascido, eu sei a hora certinha de colocar ele pra dormir acordadinho, sem choro. Porque eu aprendi isso, sabe? Eu tava até pensando, nossa, seria tão legal atender na casa de alguém pra colocar o bebê pra dormir da pessoa. Eu tenho, né, as consultoras que vão, como que é, home care, sei lá o nome. E aí, hoje eu já tenho essa noção de colocar um bebê pra dormir na hora certa, sem choro. Mas aí é melhor depois do primeiro mês. E aí você tem que acertar a hora certinha de fazer o ritual de sono, dar um mamazinho, tirar do peito, fazer arrotar. Se precisar mamar antes de dormir, normalmente precisa. Fazer arrotar. Simplesmente você não vai deixar a bebê dormir no seu peito, não vai deixar assim, se perceber que ela acabou a mamada efetiva, que ela não tá mais engolindo, você vai tirar o peito da boca da bebê, fazer arrotar, colocar no berço acordadinha, sabe? É sonolenta, mas ela tá vendo que ela tá indo pro berço. E aí, ou então, ninar um pouquinho no colo, mas não fazer o bebê dormir profundamente no colo. Colocar ele no berço, mais acordadinho, pra ele ver que ele tá indo pro berço, sabe? E assim, faz muita diferença. E isso é incentivar a autonomia natural. Porque não sei se vocês sabem, eu sempre falo também, mas eu vou repetir, que o bebê que ele já vai dormindo pro berço, ele acorda super assustado. Porque o que acontece? Ele libera adrenalina, né? O hormônio da fuga. O nosso cérebro, antes de dormir, tira uma fotografia do ambiente que a gente tá, por uma questão de sobrevivência. E aí, se você acordar em outro lugar, você acorda assim nos pulos, sabe? Você acorda chorando, o bebê acorda chorando, gritando, a mãe... É igual a gente, quando era criança, dormia na sala, acordava no quarto. A gente acorda assim, né? Num susto, porque libera adrenalina. Por isso que é tão importante que o bebê e a criança adormeça, vá acordado pro ambiente que ela vai dormir e adormeça ali. A mesma coisa criança grande, tipo de 6 anos, 7 anos, 5 anos. Se a sua criança dorme na sua cama, eu já fiz isso, tá? Por isso que eu sei. Dorme na sua cama e depois você vai e coloca ela na cama dela dormindo, ela com certeza vai acordar de madrugada e vai vir pra sua cama de novo. Porque ela dormiu num lugar, acordou em outro. O cérebro dela, antes de dormir, registrou que ela estava naquele ambiente. Ela acordou em outro, então ela vai despertar, ela vai ter um sono quebrado ali. Diferente se você fazer a sua criança dormir diretamente no ambiente que ela vai dormir a noite toda, né? Como no quarto dela, na caminha dela. Ela vai dormir ali naquele ambiente e vai dormir a noite toda. Não vai acordar assustada, liberando adrenalina. Então, esse é o motivo de despertar da criança grande e do bebê. Se ele não dormir diretamente no ambiente de sono dele. Porque eu sei que na nossa rotina de mãe, às vezes a criança adormece na nossa cama, no sofá, não sei aonde, a gente pega, leva pra cama dela. Você já sabe que essa criança vai acordar na madrugada. Porque ela não tá no ambiente de sono que ela já dormiu, ela vai liberar adrenalina. Vou testar então, porque dia 11 ela faz um mês, mas vamos nos mudar. Tem dias que ela não dorme mamando, ela mesma não quer, já está cheia. Então é ótimo, Tati, essa oportunidade de você ensinar. É que tem vários fatores, também tem a questão do berço. Os bebês costumam gostar de um berço elevado. Às vezes a gente quer que o bebê durma no berço retinho, mas ele quer dormir no berço mais elevado. Aí na consultoria de sono a gente vai analisando todos esses detalhezinhos, sabe? É o ambiente de sono, que é o berço do bebê. É a rotina da casa, é a rotina da mãe, é o estado emocional da mãe, é o estado da família, é a personalidade do bebê, que conta muito. Porque tem alguns bebês que são mais chorões que outros, tem questão de cólica, refluxo, mudando a fase de transição. O meu método não tem salto de desenvolvimento, que eu não acredito em salto, eu acredito em fase de transição e que o bebê está se desenvolvendo todo dia. Então, porque não tem evidência científica, é igual a esterogestação, que eu também não acredito, porque é a invenção de uns doidos aí, que também não tem nenhuma evidência científica para esterogestação. Então, eu também não acredito. Simplesmente, o bebê que precisa ser cuidado, né, e amado,
e atendido as suas necessidades básicas. Sim, Maitê faz cama compartilhada até 1 ano e 3 meses pra dormir no berço. Eu comecei a fazer isso, de fazer ela dormir na minha cama e depois eu colocava no berço e ela voltava pra cama mesmo. Que aí é bom que você já avançou bastante, né? Ela já tá dormindo bem. É graças à autonomia de sono que ela tem. Deixa eu beber água aqui. Então tá, vamos encaminhar aqui. A necessidade de sono do bebê, que eu tava falando, né? A rotina de sono, ela envolve a mãe entender alguns conceitos também, assim. Uma coisa assim, qual a necessidade de sono desse bebê? Aquela questão de horas totais, né? Um bebê, por exemplo, de 3 meses tem mais necessidade de sono durante o dia do que um bebê de 6 meses, de 7, de 8. Porque o ser humano, ele é assim, a gente vai envelhecendo e a nossa necessidade de sono vai diminuindo. Os nossos hormônios vão mudando, né? Porque assim, igual a melatonina, que é liberada lá pela glândula pineal, né? Eu não tô falando errado, é glândula pineal. É igual assim, os nossos olhos veem a luz e essa luz tá inibindo a nossa produção de melatonina. Se a gente estivesse no escuro, nossa produção de melatonina ia estar sendo ativada pela escuridão. Os nossos olhos captam a escuridão e aí manda essa mensagem lá para a glândula no nosso cérebro, que manda o hormônio para nossa corrente sanguínea, né, a melatonina, faz a gente dormir. Mas essa melatonina, ela vai diminuindo conforme a gente envelhece. Então vai diminuindo a nossa quantidade de sono que a gente precisa. E então por isso que os bebezinhos, quanto mais novos, dormem muito mais e conforme vão crescendo, dormem menos horas. Só que também vai depender de cada perfil, como o caso da Gia aqui. A bebê dela tem uma necessidade grande de sono, dorme bastante de dia, dorme bem à noite também. Então, os meus bebês também dormem muito. Mas aí tem alguns bebês que a maioria que vai desenvolver transtorno de sono, eu vejo que são os que têm uma necessidade menor de sono, no ciclo de 24 horas, né? E aí, esse bebê se junta à falta de autonomia de sono, falta de rotina saudável, né? A falta de bons hábitos, aí não dorme bem, não. A mãe vive em privação de sono. Vive exausta e traumatizada com a maternidade. Sendo que não precisa ser assim, né? É só gerenciar bem a rotina desse bebê. É isso que eu tô falando. Envolve a questão da fisiologia do sono, que são os hormônios do sono. Daí eu ia falar do pilar, né? A gente tem 4 pilares no sono do bebê. Pilar fisiológico, biológico, que é essa parte dos hormônios que eu falei, né? Da melatonina, da adrenalina, do cortisol. Aí tem o pilar emocional, que envolve o vínculo da mãe com o bebê, quanto esse bebê se sente amado, querido, né? Quanto ele tá seguro. Aí tem o pilar psicológico, que envolve mais a mãe. Questões ali de uma depressão pós-parto, baby blues, ansiedade. A mãe às vezes tem algum problema, um trauma que vai afetar o sono do bebê. Tipo, ela viveu um trauma com o bebê que engasgou dormindo, né? Deus nos livre, alguma coisa assim. Mas aí ela fica com um trauma que acaba prejudicando o sono do bebê por causa disso. Então, a gente tem que considerar tudo isso. E aí depois vem o pilar comportamental, que é um dos mais importantes. Que é ali o pilar da associação de sono. Como que esse bebê adormece? Qual que é o indutor de sono? Tem umas associações até um pouco estranhas, né? Como o bebê que... Não é que é estranho, mas assim, é bem característico. O bebê que só dorme passando a mão na verruga da mãe. O bebê que só dorme passando a mão no cabelo da mãe. Tem bebê que só dorme passando a mão na pinta da mãe. Tem bebê que só dorme assim, ainda mais depois de grandinho, né? Assim, depois dos 2 anos. Tem bebê que só dorme segurando a mão da mãe. Tem bebê que só dorme com a cabeça coberta. Ou de ponta cabeça, sentado. Tem umas coisas bem estranhas. Mas é o que? Tudo isso são hábitos que o bebê vai criando. E associações de sono. Formas de adormecer. Sendo que deveria dormir sem nada, né? Que é natural. Só que assim, algumas associações fazem mal, que vão prejudicar o sono. Principalmente quando o bebê não consegue suprir sozinho. E outras fazem, não é que fazem mal, né? Mas não faz, assim, não faz mal. Não faz bem, não faz mal. Tipo, uma naninha que ele tem ali, ele não vai chorar. Por exemplo, se ele não achar a naninha na madrugada, isso não costuma acontecer. Ou o bebê que dorme só chupando o dedo, também é uma associação ruim. É ruim por causa do hábito, né, de chupar dedo, mas ele não vai prejudicar o sono dele. A chupeta já é ruim. A chupeta pode prejudicar em alguns casos, né? E assim, as sonecas também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar.
A chupeta, a chupeta. Mas assim, não tá prejudicando o sono dela, né? Não é todo bebê que vai ser prejudicado pela chupeta. Alguns vão ser muito, que fica caindo a chupeta a noite inteira. Aí eu falo pra mãe, ó, a solução é tirar a chupeta. E aí é a mãe que escolhe se ela quer tirar ou não, ou se ela quer continuar dormindo mal, né? A minha parte eu fiz. Mas assim, é um processo mesmo. Tirar a chupeta também pode ser... Ai, meu pé dormiu aqui. Tirar a chupeta também pode ser de uma forma mais tranquila. Só você fazer de forma progressiva também. Pra ir acostumando a criança sem aquele hábito dela. Ela chupou a chupeta pra dormir, depois que pega no sono, ela mesma solta. Então, aí depois ela precisa de volta, ela quer colocar de volta a chupeta, porque isso também prejudica. Porque depois, quando ela acorda no ciclo de sono, ela quer de volta a chupeta dela, né? Mas é bom tirar, sim. Nessa idade já é bom tirar. Você só vai ter que fazer de forma progressiva mesmo, aos poucos. Aí, o que eu ia falar mais? Tá. A necessidade das sonecas, né? Nessa rotina de sono, a gente pensa muito que é só uma coisa da noite. Mas não, envolve as sonecas do bebê também. Rotina de sono envolve também as sonecas, desde a hora que o bebê acorda. Porque a soneca também é sono, né? Por mais que não seja o sono, assim, mais importante. Porque o sono noturno é mais importante pro desenvolvimento do bebê. Mas todo bebê precisa de soneca. Por que o bebê precisa de soneca? Por causa do hormônio adenosina. O hormônio do cansaço, que gera cansaço na gente. Tipo a gente que é adulta, que toma café. O café, ele inibe essa adenosina, ele maqueia esse nosso cansaço. É como se ele só passasse uma maquiagem e você não tá mais cansada, mas na verdade você ainda está. Ele só maquiou aquele hormônio do cansaço que estava em você, que é a adenosina. Quando a gente fez muito esforço físico ou já atingiu as horas acordada, a gente que é adulta, normalmente com 12 horas a gente tá com sono. 12 ou 15 horas acordada, né? Por causa desse adenosina, esse hormônio do cansaço, vai se acumulando ao longo do dia. No bebê, esse hormônio do cansaço se acumula muito rápido. Um exemplo, um bebê de 1 mês se acumula em 1 hora. Já acumulou o máximo que dava, ele chegou no limite, o bebê precisa dormir. Porque se ele não dormir, ele vai explodir. Aí vira o cortisol, a adrenalina, os hormônios bagunçam tudo porque o bebê não foi colocado para dormir. Porque assim, o bebê, a autonomia de sono é natural. Só que o bebê, ele não sabe adormecer sozinho sem as condições certas. Ele precisa estar no ambiente adequado, no escurinho. Ele precisa estar limpo, né? Fraldinha limpa, roupinha adequada, temperatura adequada. Ele precisa estar tudo bonitinho, redondinho para ele conseguir dormir. Porque assim, não é porque ele consegue adormecer sozinho que ele vai estar no mercado barulhento que ele vai dormir. Alguns conseguem, outros não. Mas essa adenosina, ela serve para fazer o bebê fazer soneca. Então assim, muita mãe não sabe. Todo bebê precisa fazer soneca. Então, por causa disso, até pelo menos dali quase 3 anos, a maioria das crianças precisam de soneca. Por causa dessa adenosina, né? Aí depois dos 3 anos, as horas da soneca pode acabar roubando a hora do sono noturno. Aí vai depender de cada criança e a sua necessidade de sono, né? Se é um grande dormidor ou um pequeno dormidor, tem menos necessidade de sono ali no ciclo de 24 horas. É igual eu tô acompanhando a mãe na consultoria de sono, que o filho dela tem 2 anos. E ele faz o quê? Uma soneca de 1h30 à tarde. E aí a gente teve que trabalhar toda uma autonomia nessa soneca, que ele acordava várias vezes à noite. Mas essa 1h30, se ele passar, por exemplo, 2h30, já vai roubar as horas do sono noturno dele. Ele vai dormir mais tarde. Ao invés de dormir às 8, ele vai dormir 9, 9h30, 10 horas. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho da consultoria de sono. Na consultoria de sono, a gente faz como? Uma chamada de vídeo, depois que a mãe preenche o formulário diagnóstico. Igual a mãe fala pra mim, minha bebê tem tal hábito, é assim, dorme assim, acorda tantas vezes, na rotina é assim, o temperamento dela é assim, o sono dela foi assim quando ela era menor, eu quero melhorar isso. Eu sempre pergunto, o que você deseja melhorar na consultoria de sono? A mãe fala, desenvolver autonomia, melhorar a rotina, ter mais tempo pra mim, ter uma bebê dormindo a noite toda. E aí depois a gente marca a chamada de vídeo. E depois a gente... Nossa, gente, esqueci. Eu esqueci de sortear. Eu tenho que fazer um sorteio da live de ontem. E também da live de hoje, hein? Vai ter um sorteio. Eu vou sortear o livro Sonecas Amáveis. Eu vou tirar até foto de quem tá aqui. Vamos ver se você vai ser sorteado em ganhar esse livro, tá?
Então tá, eu vou fazer então 2 sorteios. Sorteio de ontem e de hoje, que eu esqueci. Mas eu preciso que vocês façam qualquer condição para participar desse sorteio. Compartilhar o post que tá lá na minha bio. Depois que acabar a live, vocês fazem isso. Compartilha aquele post e também pode comentar se vocês tiveram alguma ideia legal lá, gostaram de alguma coisa da live, comenta lá. E compartilha nos seus stories, né? E me marca pra eu ver que você compartilhou. E aí você vai estar apta a participar do sorteio. Esse e-book, ele custa R$97 e você pode receber ele de graça. Então, basta fazer isso, tá? Falei aqui antes que eu esqueça. Então, aí depois a gente faz Eu tenho a opção da consultoria sem acompanhamento, que ela é mais acessível. Ela é R$250, é uma consulta, né? Que a gente faz, mas você pode tirar dúvidas também depois. Então, é a mesma coisa, você preenche o formulário e recebe acesso a todos os meus conteúdos sobre sono do bebê e rotina. E aí, eu vou te ajudando ali com suporte, né? Mas na consultoria com acompanhamento, aí a gente faz chamada de vídeo, tem um acompanhamento de 1 mês, pra aplicar tudo, ver todos os detalhes, ajustar tudo, tá? E aí também recebe acesso a todos os materiais e suporte por 1 ano para dúvidas. Então, assim, todas as fases que o bebê passar, você vai poder falar comigo. Com acompanhamento por 1 mês ou por 15 dias. Tem essas 2 opções. E aí as mães lá, eu até postei nos stories que elas estão avançando muito, tá? Eu fico tão feliz quando eu vejo que as mães estão conseguindo melhorar o sono. Mas a luta da chupeta, a Jaque colocou aqui. Jaque, a chupeta não vai atrapalhar todo o bebê. Alguns atrapalham, outros não. Mas é bom tirar... Eu nunca dei chupeta pros meus filhos, né? Não sei se eu nunca vou dar, que algum dia talvez eu dê, né? O José aqui, eu vejo que ele tem uma necessidade grande de sucção. Sabe aquilo que tem muita gente que fala, né? Chupeta, o bebê tem necessidade de sucção, não sei o quê. Ele realmente tem aqui. E aí tinha um bico de mamadeira no chão. Ele pegava aquele bico de mamadeira e ficava... Sabe até chupar direitinho o bico da mamadeira. Aí eu falei, nossa, o José adorava chupeta. Mas aí eu não tenho muito hábito de chupeta, sabe? Não é uma coisa assim cultural minha. E eu nunca tive necessidade de ter um bebê. Eu já tive, né? O meu primeiro filho, Liam. Chorava, aquelas cólicas, aquela alergia a ovo que ele tinha. E chorava. Mas eu não dava chupeta. Eu até comprei e ele não pegou, né? No fim, não chupou. Mas eu não... Assim, a questão da chupeta tem alguns benefícios e alguns malefícios, né? É bom tirar antes de começar... De passar de 1 ano e meio, eu já recomendo não tirar, pra não prejudicar os dentes, né? Mas assim, é bom que a maioria só chupa pra dormir, é bom e ruim. Ajuda o bebê a adormecer, mas pode fazer com que o bebê acorde a noite inteira, né? Ou tem algum outro despertar, porque pensa, toda forma que o bebê adormece, ele quer voltar a dormir daquela forma. Por exemplo, se o bebê dormiu mamando ou chupando chupeta, quando ele acordar, ele vai sentir falta de ficar chupando de novo, aí vai despertar com saudade, né? Tipo, uma saudade daquela forma que ele dormiu. E é fisiológico, isso ele quer de volta. Se o bebê só dorme no colo, ele quer de volta o colo. Então, aí tem tudo isso. No meu caso, eu gosto de chupeta. Então, aí cada um sabe, né, das suas circunstâncias. Tem gente que acha lindo, né, bebê com chupeta, aquela chupetinha. A pessoa acha a coisa mais fofa do mundo. Aí é cada mãe que decide. Aí aqui não é muito cultural meu, a questão da chupeta. Mas então é isso, pessoal. Nossa live de hoje. Muito obrigada, vocês ficaram aqui comigo. Então, se você quiser participar do nosso sorteio para ganhar esse e-book Sonecas Amáveis, esse e-book é incrível, assim, tem passo a passo para você melhorar sonecas, mas não apenas sonecas, o sono noturno também do seu bebê. Lá tem o que você tem que fazer, lidar com regressão, fase de transição, como desenvolver autonomia, como gastar energia direito do bebê, a questão hormonal também do bebê, tudo que acontece desse cansaço que o bebê tem, que ele precisa dormir. E como montar, tem os modelos de rotina também lá. Rotina para bebê de 1 mês, de 2, de 3, de 4, de 5. E aí você pode ser sorteado, até acho que 2 anos tem rotina lá. Mas eu tenho um modelo de rotina até 3 anos, né? Aí, se você não for sorteada, você pode adquirir também o livro ou participar da consultoria de sono também, você que sabe. Mas assim, participa do sorteio. Você só tem que compartilhar aquele post fixado no meu perfil que tá escrito Jornada Sono Amável, um azulzinho. Compartilha nos seus stories, me marca e você já pode participar também, tá? Desse sorteio que eu vou fazer. Eu vou terminar a live aqui, eu já vou fazer o de ontem.
E já vou fazer esse também de hoje, tá? Assim, depois que vocês me compartilharem. Mas é isso, sobre rotina de sono, vocês entenderam, né? Ficaram com alguma dúvida? Pode ser uma rotina boa, uma rotina ruim. Uma rotina que tá correta pro bebê ou não. E assim, não é muito intuitivo isso, porque eu não sabia dessas coisas. Ninguém nasce sabendo dessas coisas, assim. A maternidade é intuitiva, né? A gente sabe cuidar do nosso bebê para manter ele ali vivo, né? Mas não significa que ele vai estar 100% com uma qualidade de vida excelente, sem a gente ter as informações certas. Porque igual a gente que é mãe de crianças maiores, se a gente for só pelos nossos sentimentos ou pelo nosso instinto, não tava frita, né? A gente ia ficar gritando e xingando a criança o dia inteiro, não ia viver uma rotina boa. Se a gente não pensasse de forma racional, buscasse, assim, uma vida, né, espiritual, buscasse interiorizar as coisas. Quero muita consultoria. Uma amiga minha fez a consultoria contigo e super recomendou o seu trabalho. Mas é verdade. Obrigada, Letícia. Foi a Jaque? Ah, meu brinco caiu. Foi a Jaque Ronqui, né? Ronqui. A Jaqueline lá de Umuarama, que ela falou, ai, tem a minha amiga Letícia. Então, a Jaque é um amor. Então, gente, é isso, tá? Ah, então foi a Jaque. Então tá bom. Aí você pode falar comigo, a gente conversa. Você me explica direitinho o seu caso. Eu entendi já, né, que tem 3 meses. E aí você vai conseguir viver uma rotina bem melhor com ele. Eu falo assim, que quando a gente entende essas coisas, a gente aproveita mais o nosso bebê. Porque a gente não tá com aquela exaustão, ou então perdida na rotina. É tão bom quando a gente sabe exatamente como vai ser o nosso dia. A gente não vai ser refém de um bebê que tá tendo uma crise de choro. Porque assim, quando a gente entende isso, essa questão do sono do bebê, a gente sabe identificar quando é sono, quando é dor, quando tá mudando a rotina dele. Então você não é mais pega de surpresa, por exemplo, ai, não sei o que tá acontecendo com meu bebê hoje, ele tá só chorando. Você vai saber, não, ele já dormiu, não é sono. Ele já mamou, não é fome. Então ele provavelmente está com dor. Então faz muita diferença, assim, a gente saber conduzir da forma correta a rotina do bebê. Então eu hoje tenho 4 filhos, e talvez você pense, ai meu Deus, 4 filhos. Mas eu tenho, assim, 2 bebês, né, praticamente. Eu tenho o José de 9 meses e a Maria, que tem 2 anos e 4. Ela ainda usa fralda. A fala dela não tá totalmente desenvolvida ainda. Então, ela é mais bebezona, sabe? Ela é mais bebezona, assim, do que algumas outras crianças da idade dela, que já desfraldou, que fala tudo, né? Então, cada criança tem o seu ritmo de amadurecimento, né? Mas eu falo assim, se eu tivesse mais um bebê, por exemplo, chegar um bebê aqui agora pra mim cuidar, pra eu cuidar, eu ia amar, assim, não ia ter problema nenhum. Sei lá, alguém deixasse um bebê ali na minha porta. Tem muito em filme isso, né? O pessoal deixa o bebê na porta dos outros. Eu ia pegar aquele bebê e ia cuidar dele bonitinho, sem problema nenhum. Ia dar uma mamadeira pra ele, ou mamar também, vai que eu pudesse dar o peito pra ele, né? Que eu tenho leite. Ia dar uma mamar, ia deixar bonitinho, atender as necessidades básicas daquele bebê. Ia dormir bem. Eu ia identificar os pilares do sono. Talvez o pilar do sono emocional poderia estar um pouco desajustado, né? Porque é um bebê que foi deixado na porta, né? Aqui tô viajando na maionese, né? O sono. A pessoa acordar desde as 7 da manhã tá delirando, mas enfim. Tô contando pra vocês que essas informações trazem uma segurança enorme pra nossa vida. Então, se eu tivesse um novo bebê pra cuidar agora, eu cuidaria tranquilamente, sabendo que eu iria dormir a noite toda. Ia ficar descansada, ia cuidar das sonequinhas dele, ia colocar ele pra dormir na hora certa, eu ia analisar a janela de sono dele, eu ia fazer atividade com ele, eu ia ordenar os hormônios dele. Então, é uma segurança muito grande que faz a gente perder esse medo da maternidade. Que tem muita gente que vive uma maternidade muito exaustiva, né? É até fora da minha realidade isso, mas muitas mães estão completamente exaustas, porque elas não dormem nada, porque elas acordam muito. Teve um dia aí que o José acordou 4 da manhã com a fralda cheia. Eu troquei a fralda dele, depois ele fez cocô. Ele tava meio desajustado, assim, com alguma dorzinha. E eu já fiquei tão cansada, eu voltei a dormir depois, mas o meu sono quebrou, sabe? E eu já costumo acordar entre 6h30 e 7, né? Mas assim, eu vejo, as mães estão muito exaustas. Não sei se você que tá me assistindo acompanha algum perfil, assim, de uma mãe cansada, uma mãe que tá sempre falando que não dormiu. Eu sei que tem mães aí que amam fazer bebê dormir no colo, ama isso, mas elas estão sempre exaustas. E elas ficam fazendo vídeo, né? Ai,
saudade de dormir, tipo assim, fazendo meme e piada com esses cansaços, né? Eu não me lembro mais o que é dormir depois que eu virei mãe. Ai, tô tão cansada, não sei o quê. E elas estão cansadas e eu já não tô, né? E as mães que eu atendo também não vão estar mais. Porque elas vão ter, por exemplo, um bebê de 10 meses e vai dormir bem. Não, eu tô atendendo uma mãe agora, que a bebê, eu ia me despedir, mas eu continuo falando. Aí a bebezinha tem 1 ano e 5 meses. E ela tá com muita dificuldade de dormir. Ela é uma bebê que tem associação de sono, mas a mãe não entendia por que a bebê não dormia. Mas ela falou, mas eu já fiz consultoria de sono, mas eu não entendo por que ela não dorme. Então aí eu fiquei pensando, como que ela saiu da consultoria sem entender que precisa ter autonomia para dormir bem? Porque a autonomia é natural. E aí, a gente tá nesse processo de autonomia e hoje já foi uma grande vitória, né? Que ela já conseguiu dormir ali com a presença da mãe e já fez uma soneca longa, de mais de 1h30, né? Quase 1h30. E antes era menos de 1 hora. Melhora muito a soneca do bebê quando ele desenvolve autonomia, faz sonecas longas, de 2h30. O normal pra mim é fazer soneca de 2h30, só que a realidade da maioria das mães é soneca de 1 hora, de 40 minutos, de meia hora. Pra mim, 2h30, assim, normal, sabe? Uma soneca. Porque aqui também os meus bebês são dormidores longos, dormem, né, 4 horas seguidas se eu deixar. E aí, mas também por causa da autonomia. E aí, essa mãe tá muito cansada, muito desesperada. E a filha dela tem 1 ano e 5 meses. E é uma menina muito esperta. Ela fala tudo, assim, é muito inteligente. Então, essa mãe não precisaria estar passando por isso. Se a bebezinha dela tivesse autonomia desde sempre. Sabe? Desde o nascimento. Desde o primeiro mês. Ela não estaria... Ninguém estaria sofrendo. Nem a bebê, que chora agora para dormir porque ela quer a associação dela, nem a mãe estaria vivendo essa privação de sono, que a bebê acorda de cada 40 minutos à noite. E assim, a mãe não leva para cama dela. Talvez seria uma opção fácil para algumas mães trazer para cama, mas não, ela deixa no berço. Eu tenho que analisar isso direito. Eu vou até perguntar para ela se ela não leva para cama dela mesmo, porque uma bebê acordando a cada 40 minutos é bem exaustivo, né? Porque aí, se leva para cama, pior ainda mais. Que aí tem a associação da presença, né, da proximidade com a mãe de estar deitado na cama. Então, mas vai melhorando. Eu falei pra ela, acredita, confia em mim que vai melhorar. Você tem que acreditar, porque se a mãe também não acredita, aí não dá certo também. Tem que acreditar, porque eu tô fazendo a minha parte, né? Incentivando, dando as informações, as evidências, corrigindo o que precisa ser corrigido. Mas se a mãe tá descrente, fala, não, tô achando que não vai dar certo comigo. Ai, o que não dá. E também, assim, a privação de sono deixa a gente meio pra baixo também. Deixa a gente emocionalmente mal. Então, muitas vezes a mãe não tem nem ânimo mesmo. E eu entendo isso. Não tem nem motivação pra acreditar em alguma coisa, porque ela tá tão exausta. Então, aí eu olho isso também. Eu falo, não, mas vai dar certo. Confia, é só ter paciência e aplicar certinho cada passo. Boa noite, Paloma. Você chegou e eu estou indo. Vamos encerrar aqui. E bom fim de semana para vocês. Então, quem quiser garantir a sua vaga na consultoria, fala comigo lá no link da bio. Tem a opção da consulta avulsa ou do acompanhamento completo, que é para aquela mãe que realmente quer fazer dar certo e quer ter acompanhamento, né, para isso. Então, eu espero vocês, gente, semana que vem. Então, é isso. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Uma boa noite de descanso. Lembrem de uma coisa, né? Não vai ficar vocês aí vendo celular antes de dormir, vendo TV, porque isso vai prejudicar a melatonina de vocês. Vocês não vão dormir bem à noite. Vocês também têm que fazer ritual de sono, rotina de sono. Eu quero trazer esse conteúdo depois. Vai ficar salva, Sabrina. Aí você pode ver depois o início dela. Eu quero trazer sobre o nosso sono da mãe também, porque às vezes a gente não tem rotina de sono também, né? A gente que é mãe não vive uma rotina de sono saudável. A gente tem rotina de sono que é não saudável. A gente fica vendo o celular antes de dormir, vendo TV, não faz nada certo. A gente tem também que ter um tempinho de autocuidado pra gente. Tipo, faz um chazinho de camomila, lê um pouquinho a Bíblia, né? Lê um pouquinho um livro bom. Ou então, assiste alguma coisa bem... Ai, tá me dando uma... Vou dar voltando aqui. Assiste uma coisa relaxante, né? Fica com o marido,
dá atenção pro marido, desliga o celular, aproveita o tempo que vocês têm juntos. Como eu falei ontem, né, da questão do marido na live de ontem. Aí fica os dois lá na cama, né, cada um no celular. Não sei se essa é a realidade da família de vocês, na minha família não é. Meu esposo, ele odeia celular na cama. Até celular antes de dormir, né, ele fica me xingando. Que às vezes eu fico vendo alguma coisa antes de dormir. Mas ele não é nem aí pro celular. Mas eu sei que a maioria das pessoas são, né? Ficam os dois deitados na cama lá, cada um com seu celular na mão, conversando ou mandando mensagem pelo celular, mas não se conversa pessoalmente. Mas assim, eu tô falando pra mãe também fazer um ritual de sono saudável, pra ela dormir bem. Porque ela também, mesmo que ela acorde ainda na madrugada, porque a criança o bebê tá acordando a noite inteira, você pode dormir um pouquinho, né? Relaxar um pouquinho, dor nas costas. Você pode relaxar um pouquinho. Nem que seja ali, você vai conseguir dormir 3 horas seguidas, que sejam 3 horas de qualidade. Mas aí você precisa de melatonina. Se você ficar sempre com tela antes de dormir, pelo menos 2 horas antes de dormir, tem que desligar a tela. Pra sua melatonina poder produzir. Porque senão você também não vai dormir bem. E aí você vai ficar super nervosa no outro dia. Aí a gente vai engordando também. Pensa isso, que não dormir bem engorda. Olha só, outro motivo pra você fazer a consultoria de sono. Não dormir bem engorda muito. Porque você não tem os hormônios em equilíbrio. No outro dia você compensa o cansaço comendo mais doce, comendo mais carboidrato pra dar energia, né? Aí o nosso cérebro pensa, eu tô sem energia, eu preciso de carboidrato. Come mais, engorda. Então quem não dorme mais, né, fica engordando. Não fica emocionalmente saudável. Mas é tudo culpa da falta de rotina de sono. Pensando na gente, mãe também. Então tem que ter um ritualzinho relaxante, né? Por exemplo, agora a gente vai desligar aqui. Você não tem que ficar vendo Reels. Sei lá, responde alguém no WhatsApp, desliga o celular. Aí faz um chazinho de camomila. Também não é bom comer antes de dormir, né? Um hábito ruim que eu tinha também. E aí você vai pegar um livro, vai ler, ou vai conversar com seu marido. Vai, né, atender o bebê se ele estiver acordado. Aqui vai estar todo mundo dormindo, graças a Deus, porque eu fiz educação de sono. Mas assim, e dormir mesmo. Mas vai demorar. Por exemplo, eu que tô aqui olhando pro celular, eu vou demorar pelo menos uma hora e meia pra conseguir desligar e ir dormir. Então aí tem que fazer esse ritual também pra gente conseguir dormir, né? A gente que é mãe. Mas é isso. Eu já acho que eu tô tão cansada que eu tô falando pelos cotovelos. Então até amanhã, gente. Amanhã a live vai ser 10 da manhã. Eu decidi, vai ser 10 da manhã. E domingo também. Não, domingo não dá pra ser 10 da manhã. Domingo eu não vou fazer, né? Que é domingo, dia do Senhor, não vou trabalhar aqui. Mas aí segunda-feira a gente volta com a nossa live. E aí vai chegar a minha luz. Aí eu acho que vai ficar melhor. Aí eu vejo se vai ser à noite ou de dia. Tá? Mas aí chamem as amigas pra participar desse evento. Jornada Sono Amável. Já tem um material incrível da live de ontem lá no grupo. Então, se você não viu, leia lá. Ou veja a live e compartilha. Vai ficar gravado. A gente vai deixar gravada essa sequência, mas aí depois eu vou tirar. Quando acabar o evento, aí eu vou tirar essas lives e vou colocar elas numa plataforma fechada, né? Depois vai ficar numa plataforma fechada. Tá bom? Mas enquanto estiver passando o evento, vocês podem assistir. E para participar do sorteio, Carla, eu não sei se você já tem acesso aos meus materiais, mas se você não tiver, você pode receber o livro. Que eu não sei se você estava ontem também, né? Eu não fiz o sorteio de ontem ainda vou fazer. Mas aí eu vou fazer hoje para ganhar um outro livro. Ontem era um, hoje é outro. Ontem era o Guia Prático Sono Amável, hoje é o da Sonecas Amáveis. Vai ter o sorteio também, tá? Então, mas aí tem que compartilhar o post lá da minha... O post que tá no meu perfil, escrito Jornada Sono Amável, você compartilha nos seus stories. E aí me marca lá. E aí você pode participar do sorteio. Estou em grupo, mas não sei se é o certo. Tá bom. Mas aí a gente conversa. Eu acho que esse das sonecas você não tem esse material, tá? Mas é isso, gente. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe. Beijo.